Só que foram 144 depoimentos, né? 144 casos, de 2004 até 2017, né? Mas tem muito mais. Depois, uns meses depois disso aqui, estourou que passou de 400. Porra. Mas eles estudaram 144. 143 eles não sabiam identificar. Só um eles identificaram que foi esse balão. O resto, os pilotos falaram, cara, era um tic-tac, um objeto... que nem a balinha tic-tac que a gente conhece, voando a muito mais que um Hornet, né? Então, ali, eles colocavam 5, 9 mil quilômetros por hora. E era aquele lance de fazer umas manobras que não dá pra fazer? Os tic-tacs, eles são, assim, catalogados desde 1945, se eu não me engano, 40 e pouco, né? Segunda Guerra. Que os pilotos falavam que parecia um tic-tac voando com eles. E aí teve um caso, eu acho legal assim, existem muitos casos, né? Mas teve alguns casos, né, que o Pentágono falou que é verdadeiro. Então, Tom, conta dos casos que o Pentágono disse que é verdadeiro, como, por exemplo, o caso onde a gente tem aquele... como é que chama aquele lugar onde os aviões pousam no meio do mar? Um porta-avião. Um porta-avião, né? Então, eles falaram que esse caso é real, que o porta-avião ficou junto com os extraterrestres durante semanas e teve, assim, perseguições. Tom, conta um pouco desse caso. Esse relatório aí é sobre isso. O USS Nimitz, em 2004... eles tiveram contato, foi um navio, estava lá fazendo os treinamentos dele, e esses objetos ficaram por dias parados em volta. Eles apareciam num lado, apareciam no outro, e eles iam anotando, iam observando. O questionamento maior desse... Isso em que ano? Isso, 2004. Tá. 2004 já dava pra se comunicar. Cara, já tinha tecnologia pra caramba, E né? até pra voar em alta velocidade. Eram que aviões que eram, Tom? Eram os Hornet. Uns caças, né, dos Estados Unidos lá. E eles ficaram parados por dias e dias ali, e esses caças faziam averiguação desses objetos. Não eram que eles ficavam o tempo inteiro perseguindo ou brincando. Eles sabiam que eles estavam lá observando o navio, e eles estavam... O pessoal do navio estava observando eles. Então eles já sabiam do perigo que podia ser aquilo lá, e que, ao mesmo tempo que poderia ser perigoso eles tentarem alguma coisa de atirar contra eles, eles sabiam que se eles deixassem aqueles objetos quietos lá, eles também não iam fazer nada. Então isso ficou por dias assim. E tanto os pilotos quanto o pessoal do radar, todo mundo deu depoimento. Só que de 2004 a 2017 isso foi tudo arquivado, muita gente pediu demissão dos cargos e tal, né? E depois de 2017, quando veio à tona tudo isso, os caras falaram, pô, olha, era aquilo que a gente tinha visto. E daí agora explodiu tudo. Daí isso veio à tona porque o próprio governo liberou essas paradas. Isso. O pessoal, o Tom DeLonge, do Blink, né? O Tom DeLonge foi super importante. É uma das pessoas importantes para fazer a pressão suficiente no governo para eles liberarem. É interessante porque você vê o quê? Que existe um projeto de desacobertamento atual. Mas... ainda assim está envolto em muita desinformação. Então, eles terem trocado o nome de objetos voadores não identificados, UFOs, né, os OVNIs, por UPM, é isso? Né, as WAPs. As WAPs. Isso tem a ver um pouco com uma campanha de mudar tudo. É como se... tornar mais difícil. Não, é assim, é como se eles estivessem fingindo que eles estão descobrindo tudo isso agora. Mas os tic-tacs já são... Eles já têm contato com isso desde 1945, isso já foi altamente pesquisado, registrado. Eles sabem tudo sobre isso. Tudo. E eles estão fingindo que eles estão descobrindo agora. Eles trocaram o nome pra a cultura do OVNI, tudo meio que ser passada pra trás. Pra não parecer que é algo que eles estavam encobertando. Então, peraí. Quer dizer que vocês descobriram que essas luzes estão em volta dos caças, em volta das ogivas nucleares? Isso é uma novidade? Isso não é uma novidade. Quem pesquisa ufologia... das ogivas nucleares? Em volta de ogivas, em volta de parques de pesquisas nucleares, né? É só olhar quando começou a tecnologia nuclear. Foi lá nos anos 40, né? E foi ali que eles começaram a surgir. Foi ali que começou uma onda maior disso. Cara, por que não surgiu junto o negócio, né? Ao nosso parecer... dos tic-tacs. Dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, né? Aumentou a quantidade? Aumentou a quantidade porque, né? Logo quando teve as primeiras detonações nucleares, cara, eles começaram a aparecer em tudo que é ponto que tinha essas detonações. Tipo, cara, vocês vão avacalhar com o planeta, velho. Dá essa impressão, sabe? Que eles ficaram preocupados com o negócio. E começou a aparecer uma onda muito maior. Tanto que nos anos 40, os Foo Fighters, né? Aquelas luzinhas que acompanhavam os aviões. Adoro Foo Fighters. Cara, a banda também, né? Já tem toda a vibe da galera. E a partir daí, cara, da guerra,
aumentou drasticamente o negócio, assim. Foi absurdo, né? Agora, colocar os WAPs, né, trocar OVNIs, o termo objeto voador não identificado, é um objeto. É alguma coisa inteligente que está lá voando, né? Por WAPs fica melhor, porque é um fenômeno aéreo não identificado. Então, não é só um objeto. Se for o Batman, já entra nessa categoria. Se for um balão meteorológico, entra na categoria. Aí fudeu, atrapalha ainda mais. Atrapalha muito, Mas é uma coisa nova. Você fala OVNI, mas peraí, OVNI, as pessoas estão falando disso faz 80 anos. Não é OVNI. OVNI é aquela viagem deles, a gente tá falando de uma outra coisa. Mas assim, quem pesquisa isso, se você pegar, a gente se juntou, eu e o Tom, a gente tem livros que são antigos, livros de sebo sobre ufologia, e eles falam a mesma coisa que a gente tá falando hoje. Ou seja, a gente já sabe de tudo. As agências secretas, os orçamentos negros, eles já sabem de tudo desde 1940 e pouco. 40 e poucos, O que